Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou Carlos Corrêa e aqui comigo, mais uma vez, Márcio Gomes. E aí, Márcio, como é que tá? Tudo bem? Oi, Carlos, tudo? Tudo bem. Mais uma vez aqui também, Mauro Xavier. Tudo bom, Mauro? Olha, por enquanto está tudo bem. Né? Só não olhar o noticiário que fica tudo bem. A gente vai falar hoje, e até por isso a gente convidou a Maureen, que acho que tá na terceira seguida, né, Maureen? Já dá pra pedir música? A gente vai falar sobre um filme derivado de um filme que a gente já falou aqui e que a gente convidou a Maureen lá atrás para falar, porque a Maureen é a nossa especialista em zumbi. Então, há algum tempo, quando estreou, ainda esse ano, né? Não faz tanto tempo assim, o Army of Dead, Invasão de Los Angeles, o mais recente filme de zumbis do Zack Snyder, a gente convidou a Maureen. E agora, a semana passada saiu na Netflix, foi lançado na Netflix, um filme derivado daquele filme. Não chega a ser uma prequel, é a prequel de um personagem só, né? Que chama Army of Thieves. Em português ficou O Exército de Ladrões, Invasão da Europa, que fala da história do arrombador de cofres que aparecia no filme lá dos zumbis. O filme estreou bem aí na Netflix, tá em primeiro lugar até ontem, quando eu olhei, ele estava em quase todos os lugares do mundo, à exceção das Bahamas e eu não sei qual era o outro país. Todos os outros países ele estava em primeiro lugar na parada da Netflix, obviamente falando. Mas enfim, sem muito enrolebs aqui, e vamos falar aí do filme derivado do zumbi sem zumbi. Bom, como eu disse, né, a produção, ela trata de um personagem só, que é vivido pelo diretor do filme. Deixa eu falar um pouco antes do diretor do filme para a gente começar depois emendar esse papo. Quero ouvir tu falar o sobrenome dele. Já peço desculpas antecipadamente se eu errar aqui a pronúncia do Matthias Schweinhofer. Eu não sei como é que se pronuncia direito o trema no O. Schweinhofer. Vamos se valer do nosso colega Chico Isidro daqui a pouco aqui para nos ajudar. Mas, enfim, ele era o personagem já do Army of Dead, né? E ele era um conjunto de mercenários, por assim dizer, né? De contratados. O personagem dele era o Dieter, no Army of Dead. Era um alemão que era especialista em arrombamento de cofres e, por isso, né, eles tinham que ter alguém para resgatar não, né? Roubar a grana de um dos cassinos de Las Vegas. Esse filme mostra meio que a origem dele, né? É o Dieter Begins, por assim dizer. Não tem zumbis, ainda que tenha algumas referências bem claras, mas não chega a ser uma prequel da história em si, é uma prequel do personagem. Acho que a sinopse, assim, sem a gente entrar em muitos spoilers, é meio que isso, né? Ele se junta lá, ele tem um outro grupo de ladrões. Ele é meio que vendido como um filme de assalto, mas a gente pode discutir agora, a partir de agora. Mas eu queria primeiro uma opinião geral, assim, de vocês. O que vocês acharam do filme, para depois a gente entrar em algumas coisas mais específicas. Como sempre, a prioridade é dos convidados. Maureen, o que te pareceu aí, Exército de Ladrões? Pois é, o que me pareceu? Eu gostei mais do que Invasão em Las Vegas. Acho que ele conseguiu se propor, inclusive, aproveitando... Eu fui lá e revi algumas cenas, obviamente, né, do Invasão em Las Vegas. E, rapidamente, que início sensacional daquele filme, né? Pena que o resto ele desanda um pouco. Mas ali até para poder criar fechar um pouco o roteiro, assim. Mas eu achei legal no que ele se propõe. Achei ele longo. Acho que ele não precisava, né? Acho que dava para ter uma encurtada. Eu acho que ele tem cenas muito legais.
E acho que ele entrega o que ele propõe, assim. Tu estava comentando aí, o Invasão em Las Vegas, ele é de maio, então realmente não faz tanto tempo assim, né? Claro que, né, no tempo pandêmico ele pode ser um pouco diferenciado. Ele não tem zumbis, mas ele tem zumbis também, poucos. Eles aparecem bem pontualmente, assim, que é bem para fazer essa conexão entre os filmes. Tu vê que tem uma mudança do personagem nesse início, desse início para o outro filme e tal, e ele preenche algumas, não digo lacunas, porque eu acho que no outro filme isso ficou, não se deu muita atenção, né? Aquela questão do cofre, da história do cofre, por que era tão difícil e por que aquele cofre e tal, e o filme agora da invasão na Europa, ele traz bastante referências para reforçar essa conexão, mas eu achei bem feita as cenas dos roubos, não é spoiler nenhum, mas não é um roubo, né? São 3. E então essa temática de ação que eu colocaria ficou bem. Eu até estava dando uma olhada como a Netflix estava catalogando o filme, e ela mostra como comédia, ação e filmes alemães. Então, né, mas eu gostei do filme. As tags da Netflix, né? As tags da Netflix. Vai daí. Oi. O Maureen falou que é longo, ele é realmente longo, né? Mas o filme do Zack Snyder de 2 horas é quase um curta. É quase um curta, né? É, quase um curta. Ele não é do Zack Snyder, né? embora não é dirigido pelo Zack Snyder, embora o Zack Snyder ali tenha escrito e participe da produção, né? Ele é um prequel como o Carlos falou, do filme dos zumbis, do Army of Thieves. Tem mais uma sequência já encomendada, que está em produção, e vai ter uma animação também. Então os caras fizeram todo um universo antes mesmo do filme estrear, lá em maio já tinha todo um universo pronto. O que alguém escreveu, acho que numa resenha, não me lembro de qual que eu li, não sei se foi no Guardian, no New York Times, que antes mesmo de saber se o filme ia funcionar ou não, os caras já tinham construído todo um cenário e planificado toda uma estratégia de sequências aí, ou seja, não importa a qualidade ou se ele ia ser bem recebido ou não, a ideia é fazer uma grande quantidade de conteúdo, né? E eu acho que esse filme se encaixa nessa questão aí que a Netflix e basicamente quase todas as plataformas de streaming estão funcionando, e que a gente já falou aqui inúmeras vezes, que é quanto mais conteúdo melhor. A questão da qualidade, aí a gente vê depois se o filme é bom, se o filme é médio, se o filme é ruim. Eu acho que isso é o que importa menos. O que interessa é ter toda semana um conteúdo novo que tu possa jogar para as pessoas, que elas consigam assistir no fim de semana. E eu acho que esse filme se encaixa bem nisso aí. É um pouco do que a gente tinha antigamente naqueles filmes para TV, né? Que as empresas de TV tinham. Só que, claro, agora com uma qualidade bem melhorada, por causa que os investimentos e os recursos são bem maiores, então tu consegue colocar diretores e atores e escritores de ponta no processo, então o nível técnico aumenta, mas às vezes as histórias não casam muito bem. Eu acho que esse filme aí, ele funciona um pouco melhor que outros da Netflix que foram lançados nessa linha, mas ele é muito devagar no começo. Acho que a ação demora muito para acontecer, e quando ela acontece ela é legal até, né? Tem algumas cenas ali bem divertidas que a gente pode entrar depois quando a gente for abrir a questão dos spoilers, mas ele é bem irregular, assim, e eu acho que por isso um pouco o filme acaba se tornando tedioso em alguns momentos, assim. Talvez o diretor aí, que o Carlos não soube dizer o nome, e eu nem vou me arriscar a dizer o nome, ainda não tenha a mão do Zack Snyder nessa questão. Talvez eu tenha acertado, né? Talvez eu tenha acertado. Talvez eu tenha acertado. Não sei, pode ser. Pode ser, então eu nem vou tentar, vou confiar no teu taco aí, nem vou tentar. A gente talvez sabe ele falar tenha faltado Mönchengladbach, por exemplo, né? Já é um meio do caminho. Eu já fico só no Bayern de Munique. Mas talvez tenha faltado para ele o tino do Zack Snyder, né? Que é de tornar as ações mais dinâmicas, um pouco mais rápidas. Tem um pouco de comédia, mas eu acho que o filme ainda falta um pouco de química, acho que ali um pouco no grupo ali, embora eles tenham tentado dar um background a todos os personagens, não sei se fez sentido, as histórias não se entrelaçaram também, então, tipo, ficou um background para cada um ali, mas
sem dizer muito porquê. Muitos daqueles comparsas do personagem principal ali, que é o assaltante do cofre ali, quase não interagem na história. Enfim, é um filme da Netflix nota 6, 7, dependendo do gosto de cada um. Assim, não vai mudar muito a história, vai ficar algumas semanas aí em número 1, depois vai cair, e a gente vai esquecer dele em 2, 3 semanas. É uma diversão para sábado de noite, assim, podia ter encurtado em uns 20 minutos, ali, não faria muita diferença. Assim. Eu tendo a concordar com vocês, eu acho que o filme é... Eu até não achei ele tedioso, mas eu achei ele longo, acho que podia... Bem como o Marcos falou, se cortasse uns 20 minutos não perderia muita coisa. Acho que ele é descartável. Acho que ele é desnecessário, porque não é uma história que se precisava saber, nem se tinha muito interesse lá no Army of Dead. Na verdade, eu não me interessei por nenhum dos personagens do Army of Dead. Talvez pelo zumbi Cavani lá, mas nada muito além. Mas dito tudo isso, já que o filme foi feito, ele é divertido. Eu acho que é... De novo, né? Vou parafrasear o Márcio. Acho que é isso aí, é um filme 3 estrelas, assim, 6, 7. Talvez no final do ano, talvez daqui a 2 meses a gente nem lembre que viu esse filme. Ele tem algumas cenas legais, mas nenhuma delas é marcante, assim, tipo, tu não vai ficar pensando, nossa, cara, lembra aquela cena do Army of Thieves? Não, mas ele é indolor também, né? Acho que essa história de fazer vários filmes, mais do que o projeto, é o algoritmo, né? Tanto que, não por acaso, ele está em primeiro. E o projeto da Netflix nem é que ele fique muito tempo em primeiro, porque daqui a pouco vai estrear lá o filme do The Rock com o Ryan Reynolds e a Gal Gadot, e aí já vai tomar... hoje a gente está gravando na quarta-feira, dia 3, hoje estreou também o Bang Bang lá, que tem o Idris Elba. A Netflix é um pouco isso aí, sabe? Os filmes não precisam ficar muito tempo na primeira posição. O Round 6 lá, o Squid Game, é um fenômeno à parte, assim, aquela coisa que fica muito, muito, muito tempo entre os primeiros. E em seriados, no âmbito mundial, ainda está em primeiro, né? Aqui no Brasil já caiu. Porque é até engraçado, né? No primeiro momento caiu para Casamento às Cegas, né? Depois teve outra série. Não vamos falar sobre isso. A Maureen vai defender o Casamento às Cegas. Depois eu não vou defender. Até caiu para uma outra série que eu não vi, mas eu vi, todo mundo que viu elogiou bastante, que é aquela Maid, né? Acho que o Márcio chegou a ver, não viu, Márcio? Ainda não, tá na minha lista, mas não vi ainda. Mas enfim, eu vi mais gente comentando dessa Maid. Mas enfim, tô tergiversando aqui. Mas acho o filme de boas, assim, não vejo um... Tá quase fazendo um episódio derivado, tipo Army of Thieves. Exatamente. Assim, o que eu acho interessante é, primeiro, algumas coisas que eu fui pontuando no filme, assim, ele não tem nenhuma incoerência com o filme seguinte, com o Army of Dead, né? Não tem assim, isso é um furo, não bate. Tem algumas coisas, tipo assim, eu não revi o Arm of Dead, né? Porque eu não tenho 4 horas da vida para ficar revendo filme de zumbi, mais ou menos. Mas a vantagem... As 4 horas que tu tinha, tu perdeu com a Liga da Justiça. É verdade. Eu não revi o filme inteiro, mas eu só vi vi algumas cenas principais. A vantagem da Netflix é essa, tu pode passar direto para a cena que tu quer ali, beleza. E eu fui ver as cenas dele, assim, a cena de apresentação e a cena do 3 cenas eu queria ver. A cena de apresentação, a cena quando ele chega em si para roubar ali quando ele abre o cofre e a outra cena que não eu ia dizer o desfecho, né? Mas para não dar tanto spoiler assim, mas a Maura já se atravessou. Que ele morre no outro filme. Mas tudo bem. Não, peraí. Peraí. O filme é de 5 meses, a gente nem lembrava direito da existência dele. É um filme de zumbis. Tudo bem. E assim, eu não acho que tem nenhuma incongruência com outro filme. Acho que uma coisa assim, não chega a ser... É só a chatice do meu lado virginiano, tá? Assim, quando ele chega para assaltar lá o cofre do cassino no filme, que tá? A personagem vivida pela Nathalie Emmanuel, que a gente já conhece porque ela é a Miss Sunday, né? Do Game of Thrones.
E para quem é fã de Velozes e Furiosos, ela também faz a Velozes e personagem lá, Furiosos. ela é a Ramsey. Nossa, ela é maravilhosa, assim. Mas assim, ela não é o amor da vida dele e tudo mais, eu sei. Mas eles tinham ali fica uma coisa solta no final, né? E não tem nenhuma citação a ela no outro filme, né? Nada, 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 absolutamente nada, sabe? E eles tinham meio que, não, vamos fazer o terceiro roubo juntos e não sei o que, isso e aquilo. Ele chega ali e toca a ficha, sabe? Não tem. E outra coisa que me chamou a atenção é como é uma trilogia de cofres, né? Feito pelo cara que se acha um filho ilegítimo do Wagner, o compositor clássico. Me chamou a atenção só como os dois cofres que são arrombados no Arm of Thieves são rebuscados, né? O segundo cofre é uma obra de arte, né? Sim, sim, mas São três. o grande, o que fica faltando é o que fica para o Arm of Dead, né? Que não tem nada daquilo, né? O segundo cofre é uma obra de arte. Aí tu chega no outro lá, é uma caixa de metal. Sabe? Tipo assim, na hora que o cara foi fazer o seu cofre mais famoso e mais difícil e mais isso, mais aquilo, é uma caixa de metal. Tipo, foda-se, tô sem saco, agora eu vou fazer isso aqui. E assim... mas tu sabe que eu pensei, rapidinho, só para não perder o raciocínio, sabe que eu pensei sobre isso? E daí, quando eu tava revendo a cena, eu fiquei pensando assim, nossa, depois desse filme eu tenho que rever para imaginar o como foi difícil abrir o cofre e tal. E não foi. Na verdade, ele é só mais uma coisa no meio daquele filme de várias horas. Mas ali tem uma coisa que quando ele tá fazendo os cálculos em cima, que ele começa a fazer ali os desenhos e tal, para poder achar coisas que no outro já estariam encaminhadas. Tipo, aquele ali me pareceu ser visivelmente mais simples, mas sem as orientações que os outros tinham com a historinha que ele contava. Eu não sei, eu acho estranho, na verdade, mas aí é meu conhecimento leigo em arrombador de cofres, que é o seguinte, os caras têm os cofres mais poderosos do mundo inteiro, sabe? É um treco mega, mega, mega complexo. Mas o cara bota o ouvidinho ali, dá uma baixadinha, vira daqui, gira dali e abre. Mas enfim, é filme. O que me pegou um pouco assim é que duas coisas, e isso vale tanto para o primeiro quanto para agora. Quando eu falo primeiro, é o Arm of the Dead, tá? O Arm of the Dead foi vendido como um filme de assalto de zumbi. Era um filme de zumbi, mas ia ser um filme diferente. Era um filme de assalto de zumbi. No final das contas, ele era um filme de zumbi, não tinha assalto nenhum. Aí tá, vamos fazer esse derivado. Agora vai ser um filme de assalto, porque é em cima do personagem do arrombador. O primeiro assalto que eles tocam ali, que eles dizem que é meio que um ensaio de tão fácil que é e tudo mais, ele tem alguns elementos ali de filme de assalto, que é a preparação, porque o legal do filme de assalto é a preparação, assim, não é o roubo em si. É a preparação, depois tem uma parte ali que acontece as coisas e tu não sabe por quê, e aí no final eles, tipo, tudo é revelado. Isso só acontece no primeiro assalto do filme. Depois ele vira filme de ação comédia, assim. Filme com preparação de assalto com o Zack Snyder ia ser 8 horas. Tinha como. Pode ser. Mas me chamou a atenção pelo seguinte, eles tiveram duas oportunidades, eles venderam 2 vezes um filme de assalto e não entregaram nenhuma, entregaram um terço se a gente for dividir, sabe, começo, meio e fim de um, começo, meio e fim de outro, eles entregaram 1/6 de filme de assalto. E outra coisa, assim, por mais que eu ache não que eu ache, né? Porque não tem relação nenhuma uma coisa com a outra, sabe? Acho ela linda, mas não quero... E não acho ela má atriz, a Nathalie Emmanuel, mas me pareceu que nesse filme, quando precisa entregar um pouco mais na parte de drama, me pareceu que ali ela não alcança, assim. Ele até não senti nada demais, mas não me faltou nada, assim. Ele tem carisma, sabe? Por incrível que cheguei que possa parecer. Eu acho que ele tem carisma, assim. E é engraçado porque eu fui ver assim, a filmografia dele como diretor para ver se essa era a estreia. E não, na verdade, esse é o 7º filme dele como diretor já. O primeiro filme dele é de 2011, mas nenhum é conhecido por aqui.
E uma curiosidade é que dos 7 filmes, em todos eles, ele é o protagonista. Então, o menino Matthias Schweinhofer, quando ele dirige, ele não quer dividir a tortinha dele com ninguém. O que para mim é um dos problemas do filme, assim. Porque eu achei até que ele era um personagem interessante no Arm of Dead, assim. Ele é um personagem engraçado, destoava um pouco dos macho men que tinham em volta ali. Ele dava um alívio cômico para a história, né? Mas aí a ele ser o personagem principal em que a história envolve em torno dele, que foi o caso do Arm of Thieves, vai uma diferença bem grande, assim, né? E aí eu acho que a história não se sustenta, porque ele não tem carisma o suficiente. E não ele tem funciona química, como, né? Não tem química dos dois. ele funciona como um sidekick, assim, né? Um cara, um Robin, né? Mas para ele se tornar o personagem do filme, aí eu acho que faltou. Por isso que quando venderam esse filme, eu imaginava que outros personagens daquele primeiro filme iam aparecer, e não que ia ser só ele. Quando começou o filme e eu percebi que era só ele a história ali, aí eu comecei a sentir o drama, sabe? Eu senti, bom, mas eu acho... eu concordo, mas daí eu acho que tem um outro ponto, que é o seguinte: não faria muito sentido ter os outros, porque a ideia era exatamente porque ele foi descoberto no começo do filme, até por isso, né? Exatamente, entendeu? E vamos convir que ele foi descoberto pelo YouTube. Cuidado com as coisas que vocês postam no YouTube. Não faz nenhum sentido ele se apresentar como um arrombador de cofre no YouTube. Sentido. Nenhum sentido, e essa experiência dele como arrombador de cofre era zero. Ele fazia aquilo, na verdade ele arrombava o cofre. Não, a experiência dele de arrombar cofre era muito, muito grande. Ele não arrombava cofre de banco no banco, né? Na verdade, eu não sei que cofre ele treinava assim, bastante. Mas assim, é falta do que fazer, né? Tipo, vou aprender como roubar um banco, enfim, tá, mas vamos voltar ao que interessa. Ele fica ali fazendo algumas conexões exatamente para jogar para o futuro daquela realidadezinha que é aqueles minutos, aqueles 12 ótimos minutos do filme dos zumbis, assim, que é o que estava acontecendo naquele momento. Então, assim, quando, né, ali eu vi que essa é essa proposta, ok. Eu acho que ele tenta ser mais ambicioso do que ele quer. E daí, quando tu vê que é um filme mediano, tu tem que meio que curtir a onda, assim. Porque ele tenta mostrar como ele tinha uma vida insignificante e tal. E eu concordo que ali pecou um pouco da química entre os atores. Eu acho que ela entra muito bem e tal, mas meio que não faz nenhum sentido. Eu acho que ele tem carisma, ela tem carisma, mas eles não fecham. Mas os dois, o casal não fecha, assim. E eu acho que isso acaba prejudicando, assim como eu acho que o roteiro daqueles personagens peca, assim, né? Mas não era o principal, porque, ok, a história deles acabava ali. Mas me faltou, tipo, aquela rebelião dos jovens ricos. Eu acho que vários dos personagens ali não tem sentido. O cara da turma dos assaltantes ali, né? Do grupo deles. O cara que era um personagem que era o as na direção. Ele quase não mostra as habilidades. Tá ali, para quê? A guria que é brasileira, ali, que era a nerd, tipo, o que ela faz do filme inteiro? Quase nada, né? Na verdade, daí o cara que é o fã de filmes de ação, ele funciona mais como um antagonista do assaltante de banco de cofre ali do que para qualquer outra coisa. O próprio então, policial daquele grupo também é caricato, né? Então daquele grupo ali de coisas, a história basicamente se desenvolve ao redor dos dois ali, que é da atriz do Game of Thrones ali e do cara do filme. Então, tipo, a história não vai muito além do, né? Tu desperdiça quase. Então, eu concordo com tudo isso, mas acho que não era nem meio que o objetivo, assim. Acho que em nenhum momento eles miraram ser algo mais complexo que isso, assim. Acho que o problema de todos esses essa filmes, diversão descartável mesmo. Assim. O problema de tudo isso é o seguinte para mim, que é a minha grande birra com esses filmes, é a preguiça, sabe? Podia ser um filme melhor. Podia, tinha condições de ser filme melhor.
sabe? Tinha uma história ali, era só se esforçar um pouquinho mais, sabe? Dava para ter feito um pouco melhor. O filme não é ruim, não é horroroso, não é um filme que meu Deus, perdi 2 horas da minha vida. Não é isso, é uma de boa diversão, não é? Ele é bem produzido. Ele é bem produzido, ele tem filmado em várias locações, ou seja, despejaram uma grana muito boa naquele filme. Então, assim, com um pouquinho mais de esforço, assim, tu faz um filme nota 6 daquele, virar 8, né? Quem sabe até 9, sabe? Mas para isso precisa dedicação, né? Para isso precisa empenho, precisa um roteiro um pouco melhor. Tem uma cena, acho que não acho que é no primeiro assalto, acho que é no segundo assalto. Não sei se é no primeiro ou no segundo, que eles estão descendo o elevador e aí tem os policiais ali e ela acaba dando golpe de karatê em todos eles. Eu gostei daquela cena de ação. Acho que é no segundo. Tipo, ele filma bem a ação até. Mas, tipo assim, algumas cenas ali dos roubos, que daí é muito mais efeito especial, né? A parte que tu vê o interior do cofre se mexendo e tal. Acho que isso achei interessante. Consegue criar uma tensão, é legalzinho, assim. Então, assim, acho que é um pouco isso mesmo que o Marcos falou, assim, tem lampejos de que, putz, poderia, né? Poderia ir um pouco mais. Mas é por isso que ele não é um filme tão ruim, assim. Por isso que não é tão uma perda de tempo, assim. Dá para te divertir, mas eu acho que, assim, o que vocês falaram é a parte que justifica, assim. É um filme para ser o filme da semana, entendeu? Mas ele poderia ser um pouquinho menor. Aliás, ontem eu descobri que tem entre essas tags aí da Netflix de filmes de suspense, filmes de terror, filmes de comédia, tem a tag filmes de 90 minutos, que é uma maravilha, assim, porque é, assim, uma boa duração. Isso tem no Telecine também. Filmes curtos. Deve ter 15 filmes ali. Esse filme, ele seria muito melhor se ele conseguisse se adaptar a essa tag e fosse um filme de 90 minutos. Mas então, aí a gente volta para a parte inicial, assim. Tipo, tu não vai aprofundar um horror num personagem que tu já sabe que ele vai parar por aí, entendeu? Por isso que, assim, se eles tivessem diminuído aquelas cenas de drama e ter investido mais num filme de ação... Porque até spoiler aqui é complicado a gente falar ou não, porque, assim, o spoiler não existe... Em certa medida, não existe spoiler porque tu sabe que ele vai estar vivo pro outro filme, né? Então, quando tu faz uma prequel, tu tem essa limitação também de algumas coisas, tipo, não adianta tu criar uma cena tensa para ver se o cara vai morrer ou não vai morrer, vai ser preso ou não vai ser preso, quando tu sabe que ele não vai ser preso e não vai morrer. Ele pode até ser preso e depois ele pode fugir, isso é outra coisa. Mas pela linha temporal ali do coisa não pega muito, né? Eu acho que, assim, o que ele queria trazer muito era a história de como nasce um criminoso. Assim, mas ele, ele até fala no final, ele não é um criminoso. E ele não é um criminoso. Exatamente. Ele é um youtuber, que é quase isso. Ai, gente, a parte do YouTube com 0 visualizações é sensacional. Antes da gente, eu não sei se vocês têm mais considerações aí ou não sobre o filme. Eu tô de boa. Não, eu só queria, eu dei uma catada aqui na internet, fiquei curioso sobre isso. 2 catadas, né? Primeira, aqueles cofres não existem, tá, gente? Não existiu o Hans Wagner, é tudo ficção ali, e aqueles cofres lendários ali não existiram. Mas eu resolvi ver quais são os cofres mais difíceis de serem arrombados, e sem nenhuma... Eu achei aqui um site que diz assim, os cofres mais seguros do mundo. Não há muita surpresa, né? Por exemplo, o que é colocado aqui em primeiro lugar é do JP Morgan, por motivos óbvios, dos maiores bancos dos Estados Unidos. Diz aqui que ele tem o tamanho de um campo de futebol. Aí depois tem o Banco da Inglaterra, e o que eu achei engraçado é que o terceiro lugar é o caixa forte do KFC. KFC é aquela marca de frango frito, sabe? Aqueles frango frito que vem no balde. E não é nem grana que eles deixam no cofre. Segundo a matéria aqui, a receita. Eles guardam a 10 chaves, é a fórmula da receita. Que, segundo aqui, consiste em 11 ervas e pimentas secretas, utilizadas no frango frito Colonel Sanders.
Então, essa é um dos cofres. Também tem o cofre da Cientologia, o do Wikileaks, e eles falam ali nos bancos suíços. Mas E acho tinha que o é isso. jogador do cofre do cofre, lembra? Ah, é verdade. Assim como Putz, cara, me deu um branco agora. O presidente do Dizia que Inter, era o Lugano, presidente do Inter que já faleceu e depois deu lugar ao Miranda. o Jarbas Lima. Jarbas Lima, que quando assumiu também fez a foto, Abriu o cofre. abriu o cofre do Inter e mostrou que não tinha nada. Não tinha nada dentro, exato. Vamos. Histórias de cofre. Vamos. Mas assim, só para aproveitar de curiosidade por curiosidade, eu estava dando uma olhada ali, fazendo o dever de casa para ver se não passava nada. E cultura inútil total, né? Mas o personagem que faz, o Wagner, que constrói os cofres, ele tá em Dark, né? Ele é o cara que constrói a máquina que vai permitir as viagens no tempo e tal. E é interessante que os dois têm um drama similar, né? Eles tentam superar a dor ou reverter a morte de familiares e tal. Um cria uma máquina do tempo e o outro cria um cofre. Pronto, era isso. Certo. Vamos lá, então, para as dicas da semana. Maureen Xavier. Pois é, como semana passada eu fugi antes, não dei a dica, ainda bem, porque deu tempo de terminar. É um dos lançamentos da Netflix recente e que, infelizmente, tem um nome ruim, mas que o conteúdo vale. Se chama O Homem das Castanhas. Ele é uma produção dinamarquesa, já que nós estamos pela Europa, né? E ela é curtinha, são 6 episódios, mais ou menos de 1 hora cada. Ele tá recebendo críticas boas. Eu acabei vendo porque, né, policial, morte, serial killer tem nossa atenção. De uma maneira resumida, assim, sempre tem algumas coisas que são meio batidas, né? O casal, os 2 policiais que vão investigar uma morte, que daí descobrem que há um serial killer. Tem algumas cenas, assim, interessantes de violência, vamos dizer assim, de corpos e tal. E ele tem algumas coisas que o roteiro te ganha, assim. E tu vai naquela coisa de vai aparecendo a segunda vítima, a terceira vítima. Ele tem alguns arcos que no início eles não fazem menor sentido e depois eles se encaixam e rola umas surpresas aí bem interessantes. Eu estava dando uma olhada porque tinha algumas partes que eu fiquei com uma sensação de déjà vu, de já vi, daí eu descobri que o seriado ele é baseado num livro, um dos que o escritor lançou é o autor de um que é o The Killing, que é uma série também mais antiga, mas que ficou bem famosa, mas daí pelos Estados Unidos, e teve 3 temporadas, se eu não estou enganada, ele acabou, né, por uma questão de audiência, mas a Netflix bancou a 4ª temporada para dar um desfecho, que sinceramente eu não sei se eu gostei, mas a série é muito boa, The Killing. E também tem de outros, entre eles, um filme que é Boneco de Neve. A gente, em algum momento, eu já falei desse filme aqui, que é interessante. Ah, sim, ele é o filme que traz o Val Kilmer, meio deformado já e tal. Enfim, mas é uma boa série para quem gosta de séries policiais e sair um pouquinho do cotidiano americano. É uma série bem, bem interessante. Ela se passa na Dinamarca, caso eu não tenha dito. Certo. O Marcos? Eu vou dar uma dica que eu era para ter dado há uns 3 programas atrás, mas eu me esqueci. Que é o documentário do Velvet Underground, que saiu na Apple TV, dirigido pelo Todd Haynes, que é o... Oi? Apple TV Plus, né? Isso, Apple TV Plus, que é dirigido pelo Todd Haynes, que é o cara que fez Velvet Goldmine, fez Eu Não Estou Lá, que é o
filmes sobre o Bob Dylan. Enfim, um cara com larga experiência em filmes sobre música. E é um documentário muito bom, assim, que luta com dificuldade de encontrar cenas de arquivo da banda, embora seja uma banda que foi muito filmada, porque ela era uma banda de estimação do Andy Warhol, que estava sempre com uma câmera na mão, né? Mas mesmo assim o diretor conseguiu escavar muita coisa e tem muitas imagens de arquivo sensacionais no documentário. É um documentário que dá muito espaço também, talvez até um certo protagonismo para o John Cale, que é um cara que sempre ficou em segundo plano quando se fala em Velvet Underground, ficou injustamente em segundo plano, né? Porque sempre se fala muito mais no Lou Reed do que ele, mas o John Cale foi o cara que deu a sonoridade que o Velvet teve, especialmente nos primeiros discos, e que fez a banda se destacar, né? Depois que ele saiu, ou foi saído pelo Lou Reed, a partir do terceiro disco, o Velvet se tornou uma banda de rock muito boa, mas apenas uma banda de rock, deixou de ter aquele som de drone e avant-garde que ela tinha nos dois primeiros ali. Então, é um documentário bem interessante, bem legal, com várias entrevistas, várias imagens de arquivo, aprofunda muito, especialmente o primeiro e o segundo disco, os dois últimos, que era com o Lou Reed, nem tanto, e os que vieram depois, que daí o Lou Reed já tinha saído, menos ainda, assim. Mas vale dar uma conferida. Além disso, saiu um disco de homenagens, em que vários artistas regravam o primeiro disco da banda, que está nas principais tocadoras de streaming, tá no Spotify, Apple Plus, enfim, Apple Streaming, Deezer, etc., que é Velvet Underground e Nico, o nome do disco, é a mesma capa da Banana, inclusive, etc. E daí tem o Michael Stipe cantando Sunday Morning, tem o Kurt Weill cantando Run, Run, Run. Então são várias versões muito boas, diferentes das versões do disco original, mas ao contrário de outros discos, e que é uma coisa mais caça-níquel, assim, esse aí são versões até que ficaram bem boas. A versão de Venus and Furs que tem no disco é bem legal, assim, então vale dar uma conferida para quem quiser dar uma olhada no Spotify da vida aí. E para terminar, assim, eu queria fazer uma homenagem, assim, mas pelo menos deixar uma música no finalzinho aí, que é um cara que eu citei no nosso programa de artistas ainda vivo e que deixou de estar vivo essa semana, que foi o Nelson Freire, que morreu, se eu não me engano, na segunda-feira. É um pianista brasileiro, um dos maiores artistas brasileiros e, por que não, mundiais. E para não fugir muito do tema do nosso programa, eu vou botar ele tocando uma composição do Chopin, que é Noturno número 2, que é uma música que de volta e meia rola nos filmes e séries que a gente assiste por aí, fica de fundo. Já teve no Balo do Sábado à Noite, no Lagoa Azul e vários outros aí. Então, se vocês ouvirem, provavelmente vão reconhecer de um disco que ele gravou de todos os noturnos do Chopin de 2010 ou 2011, se eu não me engano. E daí vou tirar esse trechinho aí para o pessoal dar uma conferida. E se vocês reconhecerem por esses filmes que o Márcio citou, vocês já foram vacinados há bastante tempo. Né? Há bastante tempo, mas tem de filmes mais recentes também. Mas, pô, Lagoa Azul era só ligar a sessão da tarde. Exatamente. Há 5 anos atrás que o cara conferia, né? Não precisava. Difícil não ter não visto. Precisava estar na estreia. Aliás, por onde anda Brooke Shields, né? Compensação, o cara ninguém sabe quem é. Enfim. Minha dica da semana, eu vivo citando um filme aqui, volta e meia, que é o que fazemos nas sombras, né, do Taika Waititi e do Jermaine Clement, que era o cara que fazia o Flight of the Conchords, que até tem no HBO Max, que é aquele pseudo-documentário, né, bota um pseudo para deixar bem óbvio, né, sobre vampiros, que eles acompanham uma família de vampiros e tal, nos dias atuais e tal. E é uma comédia o filme, é sensacional. Pois bem, já faz um tempo que lá fora já tinha uma série sobre esse filme, que também se chama What We Do in the Shadows, e agora chegou aqui, as 2 primeiras temporadas chegaram no Star Plus, e é bom de ver, assim, porque aquele seriado de comédia de meia horinha é a mesma vibe do filme, assim, exatamente a mesma vibe, cara. É um negócio, é o mesmo estilo de, entre aspas, de novo, documentário que nem o The Office, sabe? Que é
como se Vergonha alheia. Não, mas no sentido de um documentário, como se um documentário estivesse sendo gravado, assim, então os caras falam para a câmera e tal, e ao mesmo tempo também a ação acontece em paralelo ali. Para quem gosta para quem gosta do Coisas que Fazemos nas Sombras, ou o que Fazemos nas Sombras, o filme é obrigatório, assim. Eu acho das coisas mais divertidas que eu vi nos últimos tempos aquele filme, e a série segue na mesma toada. Tem mais adiante, mas eu não sei se já está disponível aqui, porque eu não sei se é na terceira ou na segunda, confesso que eu não sei. Tem uma participação do Mark Hamill, o Luke Skywalker, como um dos vampiros, um vampiro mais clássico e tal da série. Mas eu não sei se é na segunda ou na terceira. Na primeira, com certeza, não é. Mas enfim, então essa é a minha dica. O What We Do in the Shadows está no Star Plus. Acho que era isso. Também, né? Antes tarde do que nunca. Essa semana e a próxima também vale como dica, acho que de todo mundo aqui. Dá uma passada na Feira do Livro, né? Até porque o ano passado não teve. Bota sua mascarinha e dá uma passada ali. Tá bem legal. Era isso. Vocês têm mais alguma última consideração? Ou calem-se para sempre? Não, aproveitando a dica da Feira do Livro, que tem uma programação virtual que fazia parte antes de debates e discussões com alguns escritores. Isso está rolando online, também vale a dica. Então tá. A edição desse programa é do Aleph Alencar, já que o Pedro está de férias. E vai ficando por aqui ao som do Nelson Freire. Até a semana que vem. Um abraço e tchau.